Nossa história começa com um garoto que se isolou do mundo para fugir do bullying implacável que sofria todo dia. Enquanto ele rolava o feed do Reddit na cama, sem planos ou aspirações, uma luz forte de repente brilhou do celular e ele foi recebido por uma deusa com uma personalidade, digamos, gigante. Ela o parabeniza por ter sido escolhido para reencarnar num novo mundo, e ele percebe que deve ter batido as botas no quarto e vindo parar aqui. A deusa vai direto ao ponto e diz que vai dar a ele um poder apelão para facilitar a vida no novo mundo. Ela deve ter ficado com peninha dele ter virado um recluso na vida passada. O rapaz absorve tudo e declara que só quer uma coisa na próxima vida, que seja tranquila. Ele ainda quer ser um recluso, só que sem a parte do bullying, sabe? Então ele concorda em reencarnar. Sem estresse, por favor. Ele acorda como um bebê e um rei está parado sobre ele. Feliz por ter um menino tão saudável, o rei elogia o garoto por ser forte e ter a marca real no peito. Mas aí, eles vão medir o poder mágico dele. O rei pensa que o poder dele devia ser altíssimo, afinal é da realeza, tipo uns 40 ou 50, mas quando medem, o orbe mostra só 2 de poder, e ele não tem atributos, exceto magia de barreira. Que decepção. Então parece que o menino nasceu com pouca magia, mas os pais deviam amá-lo mesmo assim, né? Que nada. Eles estão preocupados com a imagem de realeza por terem um bebê tão fraquinho. E assim do nada já planejam se livrar do coitado. Parece que esse cara não tem um minuto de paz. Reencarnou num mundo novo só pra fazer um speedrun da vida. Enquanto isso, a deusa tá em pânico porque eles vão jogar o bebê fora, sendo que ela deu um poder apelão pra ele. Mas eles entenderam tudo errado. Ela, na verdade, deu a ele um poder mágico de 1002. Só que os medidores dele só mostram 2 dígitos, então ele vai ser morto por um mal entendido. O bebê foi deixado na floresta e não consegue se mexer, afinal ele é um bebê, né? Ele tenta pensar num plano para sobreviver e lembra que as medições disseram que ele podia usar magia de barreira. Começa a imaginar uma barreira, e uma luz se concentra acima dele, e finalmente uma caixa se forma no ar. Ele comenta que magia é bem fácil de usar, então ele brinca com as capacidades dela e consegue mudar o tamanho, a forma e a cor. Ele também consegue aplicar em si mesmo e levitar, então agora ele é um bebê flutuante. Que chique! Mas aí um lobo gigante aparece atrás dele e tenta abocanhá-lo, mas a barreira é forte o suficiente para segurá-lo. Já que está seguro, ele pensa num plano de ataque e forma várias barreiras para atacar o lobo, mas as barreiras sozinhas não conseguem fazer muita coisa. Então ele muda de tática e começa a arremessar árvores no problema, mas o lobo ainda consegue se levantar. Aí, ele saca a artilharia pesada e se prepara para jogar uma ilha em cima. O lobo percebeu que não tinha chance quando o bebê começou a atacar ilhas nele e decidiu se render. Que loucura! Mais tarde, a loba se desculpa por tentar comê-lo. Ela só queria recuperar um pouco de poder mágico, mas não sabia que ele ia começar a jogar pedaços de terra nela. Ele tenta responder, mas ainda é um bebê, então não consegue falar nadinha. Ele pensa numa forma de resolver o problema e cria uma barreira que pode gerar som, colocando-a na garganta para poder falar através dela. Ele cumprimenta a loba, e ela pergunta quem ele é e o que um bebê está fazendo sozinho na floresta. Ele se apresenta como Hart e diz que foi descartado pelo palácio porque acharam o poder mágico dele muito baixo. Mas a loba vê que ele tem um poder que excede em muitos limites de um ser humano. Ela deduz que ele deve ser a reencarnação do Lorde Demônio. E embora ele seja só um recluso, ele entra na onda e se declara o Lorde Demônio. Que figura! A loba agora está apavorada e aceita a morte de bom grado, mas ele não quer matar, ele só não quer que ela o coma, entende? Ela fica comovida com a generosidade dele em poupar sua vida e jura servi-lo lealmente pelo resto da vida. Que reviravolta! Hart só quer acabar com isso, concorda com ela e a chama de Flea, para poder ir embora. Mas enquanto ele flutua para longe, ela o chama de volta e informa que um contrato foi criado entre eles, já que ele a nomeou Flea. Ops. Enquanto ele tenta explicar que não queria criar um contrato, um problema surge e ele cai no chão. Ele não tomou um leitinho materno desde que nasceu e está morrendo de fome. Ele pede ajuda a Flea e ela faz o melhor que pode, virando humana. Só que ela está pelada, né? Hart fica constrangido por ter usado uma barreira para fazer umas roupas para Flea. E a Flea mais uma vez tenta dar leite materno a ele, mas a lógica dela tá meio torta, já que ela quer acasalar com um bebê de 2 horas de vida. Que situação. Mais tarde, Flea se desculpa pelo comportamento impulsivo e Hart a perdoa. Mas aí, alguém ferido se aproxima deles à distância. Flea quer matar a pessoa imediatamente, mas é impedida por Hart, que quer pelo menos conversar primeiro. Que sensato. Ele cria 2 barreiras que funcionam como dispositivos de comunicação e pede para Flea confrontar quem se aproxima. A pessoa é um homem, e quando Flea pergunta por que ele está na floresta, ele diz que veio buscar o bebê. Que direto. Flea se recusa a entregá-lo e o homem pergunta por que ela se importa tanto. Ela então exclama, orgulhosa, que está servindo o bebê. O homem está ali só para resgatar Hart, já que é parente do rei, e não pode simplesmente ficar parado e deixar o bebê morrer. Que nobre. Ele até trouxe leitinho materno fresquinho para ele beber antes que morra de fome. Flea fica brava porque ele se aproximou dela, já que ela não consegue produzir leite, mas Hart só quer o leite antes de morrer de inanição. Flea pergunta por que ele quer resgatar o bebê, e ele responde que é porque perdeu o próprio filho, e não pode deixar um bebê morrer na floresta só porque o rei o abandonou. Que história triste. Flea fica comovida com a história e começa a chorar horrores, e o homem acha o comportamento dela estranho para um demônio. Já que ela fez do bebê seu mestre, ele faz um acordo para contratá-la como serva, assim ela pode cuidar do bebê o quanto quiser.
E Flay concorda com os termos dele, que conveniente. Eles então destroem o berço para fazer parecer que Hart morreu na floresta. Aí, para ficar mais crível, ele rasga a roupa de Hart e derrama sangue de animal nela para vender a história. Mas o Hart ainda não tomou o leitinho dele. Que sacrifício! 9 anos se passaram desde aquela noite e Hart cumprimenta sua nova família pela manhã. Eles o tratam muito bem e ele os ama de paixão. Mas tem um problema. Mesmo morando com eles todo esse tempo, ele ainda é odiado pela irmãzinha e ele nem fez nada para ela. Que mistério! Flea entra vestida de empregada e se prepara para servir o café da manhã da família. E surpreendentemente, a menininha gosta muito da Flea, o que só joga sal na ferida do Hart, que não faz a menor ideia do porquê ela não gosta dele. Que injustiça. Ela pede pra Flea brincar com ela mais tarde, e ela inicialmente recusa. Mas aí Hart a manda brincar com a menina, então ela concorda com o encontro de brincadeira. A garota fica em êxtase por poder brincar com a Flea, e mais tarde, ela persegue a Flea no jardim e se diverte horrores. Que fofura. Hart os observa de longe, se sentindo excluído, mas aí a mãe se aproxima e tenta animá-lo, dizendo que a irmã, Charlotte, só o evita porque não sabe como se aproximar de meninos da idade dela. Então não é por nada que ele tenha feito, afinal. Ela é super apegada à Flea, sabe? Mas Hart teme que algo pior esteja acontecendo. Talvez a Charlotte saiba que ele tem quase 30 anos e o ache um esquisitão. Ele cai de joelhos, derrotado, e a mãe tenta animá-lo de novo, sugerindo que eles vão às compras para comprar um presente para Charlotte. Que tática! Afinal, se tem um jeito de conquistar o carinho de uma criança, é com suborno, né? Mas fazer compras é um pouco avançado demais para alguém com absolutamente zero habilidades sociais. Mas a mãe dele insiste que será uma boa experiência, já que ele vive trancado no quarto. Que desafio! E um dia, ele vai ser o herdeiro do castelo, então precisa tocar na grama, sabe? E como mãe, ela vai apoiá-lo em tudo. Mais tarde, Hart está no quarto com um clone dele mesmo bem ao lado. Que doideira. Ele contempla deixar o castelo permanentemente, mas se for, tem que levar a Flea junto. E a Charlotte ama a Flea, então ficaria triste se ela fosse embora. Mas, se ele deixasse a Flea pra trás, ela provavelmente se acabaria, já que o propósito da vida dela é cuidar do Hart. Que dilema. Mas se ele ficar, eles vão acabar colocando um monte de responsabilidades nos ombros dele, algo que ele realmente não quer. Nos últimos 9 anos, ele tem pesquisado as capacidades da magia de barreira, e agora consegue fazer um clone de si mesmo com ela. Mas os clones ainda não falam nem se movem sozinhos, que pena. Nesse exato momento, o pai bate na porta e pede para ele sair para aprender um pouco sobre a arte da espada. Exatamente o que Hart não queria, responsabilidade. O pai quer treiná-lo na espada, já que ainda pensa que o poder mágico de Hart é baixíssimo. Que ironia. Ele tem que ser bom em alguma coisa, então Hart tenta usar a pesquisa como desculpa. O pai é compreensivo, mas ainda quer que Hart pelo menos experimente a espada primeiro. Ele deve atacar, mas o pai é conhecido como herói de guerra, então ele não espera conseguir acertá-lo. Que desafio. Por enquanto, ele se cobre com uma barreira para não se machucar feio e então avança contra o pai. O surpreende e acaba esmagando a espada dele no chão, deixando um buraco bem grande. Agora o pai assume uma postura de ataque e diz para Hart tentar desviar do golpe. E Hart salta no ar e desvia. Que agilidade. Isso é realmente surpreendente, já que normalmente você precisaria estar pelo menos no nível 30 para desviar desse golpe. Hart acha estranho, pois mesmo quando ele verificou o poder mágico num cristal que ia até 3 dígitos, ainda mostrava só 2. E o maior número já registrado para um humano é 77, então como ele pode ser tão forte? Que mistério. O pai dele ignora, e agora está determinado a transformar Hart no melhor espadachim que ele pode ser. E Hart não pode fazer nada além de aceitar. Mais tarde naquela noite, o homem termina de treinar Hart e conversa com a esposa sobre o poder dele, chegando à conclusão de que Hart pode ser meio demônio. Que reviravolta. Existem registros mostrando que há muito tempo alguém da família real se engraçou com um demônio, e agora há uma chance rara de membros da realeza nascerem com traços demoníacos. A esposa dele protesta que Hart não pode ser um demônio, já que não tem chifre nem rabo. Que argumento. Mas ele tem um poder estranho e uma serva demônio. No entanto, esses são pais decentes, não vão abandonar Hart como aqueles outros que jogam bebês fora. Eles querem que ele seja feliz, e Charlotte escuta a conversa deles. Que situação. Algum tempo se passa e Haruto está no quarto dele, de boa. Ele se pergunta por que o pai tem estado tão ocupado ultimamente, mas pensando bem, ele ocupado significa menos treino de espada pra ele mesmo, então não pode reclamar, né? Que folgado. Ele ouve uma comoção lá embaixo e vai verificar. Ao sair do castelo, vê um monte de homens gravemente feridos no chão e o pai sentado como se tivesse acabado de perder uma partida de pôquer e apostado todas as economias da vida. Que cena! Ele pergunta o que aconteceu ali, e o pai informa que eles tinham saído para acabar com uma gangue de ladrões. Planejaram tudo, pegaram o equipamento certo e até armaram uma emboscada. Mas mesmo assim, levaram uma surra de um bando de ladrões. Que vexame. O pai não quer ser visto na sua vergonha da derrota, então pede para Haruto voltar para dentro. Haruto se vira para sair e Flea começa a zoar o pai dele por ter sido humilhado, já que foi espancado por meros ladrões. Que audácia. Mas, lixo ou não, ele ainda é o pai de Haruto. Então ele usou a Flea uma manhã para calar a boca dela, onde ela talvez nem tenha mais boca para calar. Ele continua andando, e enquanto vai, cura todos os soldados. Que poder! Naquela noite, Flea está parada do lado de fora do quarto de Haruto, e ele não consegue dormir por causa disso. Ele abre a porta e pergunta o que ela está fazendo, mas ela não responde por causa do aviso que ele deu a ela mais cedo. Que silêncio!
Ele diz a ela que ela pode falar agora. Ele não está mais bravo com ela, mas não pode deixar o ataque ao pai passar em branco, então vai lidar com os ladrões ele mesmo. No telhado, ele usa suas barreiras de vigilância para escanear a cidade em busca de sinais dos ladrões, e os encontra na floresta tomando uma. Que esperto! Ele se pergunta como eles conseguiram derrotar o exército do pai, e Flea sugere que pode haver um espião entre eles. Não que importe muito, já que nenhum deles vai viver mais que os próximos 10 minutos. Com isso, ele voa para o céu com Flea, e enquanto ele vai, a irmãzinha o avista. Que cena! No acampamento dos ladrões, Dente de Bode ouve e elogia o capitão por forçar o pai de Haruto a recuar, e começa a se gabar de voltar para sua terra natal depois de matá-lo. No entanto, sem que ele soubesse, Haruto estava ali e ouviu tudo. Que azar! Ele os congela no lugar com suas barreiras, mas aí Dente de Bode começa a tagarelar e já sabemos que Haruto não tem paciência para papo furado. As condições dele são simples. Respondam as perguntas com a verdade ou terão todos os 206 ossos estraçalhados. Que ultimato! Após o interrogatório, ele descobre que os ladrões são, na verdade, soldados do Império Vizinho, encarregados de fingir serem ladrões e atacar para causar caos. O capitão começa a implorar pela vida, já que disse tudo o que sabe. Mas Haruto, ao contrário do Batman, tem uma política de 100 pontas soltas. Que eficiência! Ele ordena que Flea incendeie todo o forte e as pessoas junto. Enquanto se afasta, decide enviar ao pai uma carta anônima, alertando-o sobre os planos do Império Vizinho. No dia seguinte, o pai de Haruto recebe a carta e confirma que o forte dos ladrões foi queimado. Que mistério! Charlotte pergunta quem poderia ter feito isso, mas ele já percebeu que foi a Flea quem incendiou o forte. Ao ouvir isso, Charlotte sai correndo para encontrar a Flea e perguntar a ela o que Haruto realmente é. Que curiosidade! Na noite passada, ela o viu voar, mas quando foi ao quarto dele, o clone estava na cama. Flea aproveita a oportunidade para se gabar do imenso poder de Haruto. Mais tarde, Flea conta a Haruto tudo o que aconteceu com Charlotte, e Haruto agora percebe que Charlotte deve estar incrivelmente desconfiada dele. Que situação! A partir daquele momento, ela o segue para todo lado, até quando ele está tomando banho. Ela continua assim por uma semana inteira, e no final, Haruto também está espionando ela. Que reviravolta! Durante o café da manhã do dia seguinte, Haruto descobre que a mãe e Charlotte vão fazer uma viagem juntas. Mas mais tarde, no quarto dele, as barreiras de vigilância que ele colocou em Charlotte começam a disparar porque ela está sendo atacada agora mesmo. Que perigo! Os guardas delas foram atacados de surpresa, e os agressores agora estão atrás delas. Natália está fazendo o possível para defender Charlotte, mas não tem como ela lidar com 4 caras de uma vez. Uma barreira aparece na orelha de Charlotte, e ela de repente tem uma boa ideia de para onde ir, como se estivesse recebendo instruções. Que mistério! A mãe dele se pergunta de onde Charlotte está recebendo as instruções, mas ela não vai reclamar de ser salva, né? Elas chegam à beira de um penhasco e Charlotte diz para pular. Sem outra escolha, ela pula do penhasco e corre para dentro da caverna para onde Charlotte foi direcionada. Que aventura! E é aqui que ela toma a decisão mais burra que viu o dia todo. Ela deixa Charlotte na caverna para ir procurar a pessoa que estava direcionando Charlotte e é quase imediatamente capturada. Ela agora decide que não vale a pena ser capturada, então está preparada para se desligar. Que drama! Haruto chega bem a tempo de salvá-la dela mesma, e agora ele está realmente bravo, então ele explode os atacantes para longe. Ele então entra na caverna para falar com Charlotte e tenta disfarçar a voz para manter a identidade em segredo. Que herói! Mas ela já reconhece a aura dele e o chama de irmão. Ela pergunta se ele é um herói da justiça, e ele apenas entra na onda por enquanto. Ele ainda tem que lidar com os atacantes, sabe? Aquela política de 100 pontas soltas e tudo mais. Que responsabilidade. Haruto volta para casa, onde o pai está recebendo um relatório sobre o que aconteceu. Ele tenta fingir que não teve envolvimento, mas Gold ainda está desconfiado. Ele percebe que os soldados imperiais devem ter sido deixados entrar no reino por um espião do lado dele. Que traição! Não muito depois, Charlotte e Natália retornam e são calorosamente recebidas por Gold. E Charlotte finalmente se afeiçoou a Haruto. Haruto fica feliz por finalmente ter o amor da irmã, mas Flea está com ciúmes. Que fofura e que drama. De então em diante, Charlotte tem se agarrado a Haruto sem parar. Ela invade o quarto dele e o vê olhando as barreiras de vigilância que ele montou, e ela pensa que é magia antiga. Haruto entra na onda para acabar com a discussão, mas Charlotte diz a ele que sabe onde ele pode conseguir alguns livros sobre magia antiga. Que esperta! Ela o leva à biblioteca e ele fica impressionado por nunca ter visto, apesar de morar ali há mais tempo que Charlotte. Ela pega um banquinho e começa a escolher livros relacionados à magia antiga para ele, e eles se sentam para ler. Que momento! Charlotte quer que ele leia um dos livros para ela, então ela senta no colo dele para ter a experiência completa de irmão mais velho. Enquanto lê, ele se lembra de animes e começa a reclamar que nunca consegue assistir nada novo neste mundo. Que saudade! Charlotte não faz a menor ideia do que ele está falando, então ela pede para ele explicar o que é anime. Ele começa a explicar para ela, mas para Charlotte soa como um fã de Fate tentando explicar a ordem correta para assistir. Que confusão. Haruto se preocupa que ela vai achá-lo estranho agora, mas ela fica ainda mais animada para ver algo assim. E com aquele sorriso, Haruto soube que, por bem ou por mal, ele tinha que deixar Charlotte assistir anime. Que missão. 2 semanas depois, Haruto de alguma forma conseguiu uma conexão de internet com o Japão. Ele quer dar a Charlotte a chance de assistir anime, então ele faz login no serviço de streaming e cria uma conta infantil para poupá-la do trauma de assistir Boku no Pico. Que precaução.
Ela tem seu primeiro contato com o anime e fica encantada com as imagens coloridas em movimento. Mas tem um problema, ela não entende japonês. Haruto pensa que pode ser difícil para ela aprender, mas Charlotte é uma gênia do caramba e domina em apenas 2 horas. Que prodígio! Depois de 2 semanas, Charlotte virou uma weeb completa, e Haruto se preocupa que ela possa acabar como ele nesse ritmo. Então ele decide ser rigoroso com ela e limitar o tempo de tela a apenas 3 horas por dia. Charlotte fica chateada por não poder maratonar a temporada inteira, mas essa é uma precaução necessária para garantir que ela não vire uma weeb de carteirinha. Que sacrifício! Haruto diz a ela para se apressar e descer para jantar. E na mesa de jantar, Charlotte está super sonolenta, graças a todo o tempo de tela até agora. Os pais perguntam o que ele tem feito com Charlotte para deixá-la tão cansada, mas ela apenas responde que tem ajudado ele na pesquisa de magia antiga. Que desculpa! Depois do jantar, Charlotte continua seguindo Haruto na esperança de ele deixá-la assistir mais anime, mas não é não. Ele diz a ela para ir tomar banho e ir pra cama logo. Mais tarde, Haruto também está tomando banho e Charlotte está lá também. Que figura! Enquanto toma um banho, Charlotte nota o brasão real no peito dele, mas ele diz a ela para guardar segredo, e depois que terminam, Haruto vai pra cama, mas ele não consegue dormir, já que Charlotte se enfiou na cama dele enquanto ele não estava olhando, e pelo canto do olho, ele vê a mãe shippando os dois na porta. Que situação! Ela é uma firme crente de que não é incesto se não for de sangue. No dia seguinte, Gold parte para a batalha para cuidar do resto dos ladrões, e Charlotte fica triste por ele ter que ir. Mais tarde, ela pergunta a Haruto por que ele não pode simplesmente ir e resolver todos os problemas com o poder dele. Ela está basicamente pedindo a ele para criar a paz mundial. Que responsabilidade! Ele queria se manter longe de brigas, que não o envolvessem diretamente, mas se a irmã quer, ele vai fazer. Ela até pediu para ele virar um Power Ranger, e se é para combater o crime, que seja com estilo e para valer. Ele instala uma câmera para Charlotte assistir e sai voando, só para encontrar os ladrões escondidos numa caverna. E aí ele dá uma surra neles. É então avistado por Gold, que percebe que chegou um pouco atrasado na festa. Quando perguntado sobre seus motivos, ele só diz que está ali pela justiça, mas por dentro ele morre de vergonha alheia. Com o tempo, e ele continuando a dar uma surra nos vilões, ficou conhecido como o Cavaleiro Negro. Cavaleiro das Trevas já tinha direitos autorais, sabe como é. Depois de um tempo, Haruto finalmente aperfeiçoou seu clone, e ele é realmente muito parecido com ele. Mas quando Flay vem chamá-lo para descer, o clone também é idêntico na preguiça do Haruto. Haruto desce e encontra seu pai cumprimentando a princesa e o príncipe, que são seus irmãos biológicos. O príncipe é um pirralho mimado e o fato de que ele vai virar rei subiu a cabeça. Ele vê Haruto e decide afirmar dominância, desafiando-o para um duelo. O duelo começa e Haruto escaneia o nível do príncipe, que até tem um limite de nível bem alto para este mundo, mas isso ainda não é nada comparado ao 1002 do Haruto. O príncipe avança em Haruto, mas com a diferença de nível, ele é lento demais para acertá-lo. No entanto, ele fica irritado com Haruto desviando, então Haruto simplesmente coloca um escudo em volta de si e aguenta a surra. No entanto, o príncipe ficou muito arrogante e zombou dele por não revidar, o que o fez dar uma surra nele. Ele tenta lutar, mas apanha tanto que acaba recorrendo ao uso de magia. No entanto, algo tão fraco não o afeta, e ele pode simplesmente absorver tudo. Se o príncipe quer brincar de jogar fogo, Haruto ficaria mais do que feliz em mostrar como se faz, mas o príncipe ficou apavorado e desiste na hora. Com isso resolvido naquela noite, Charlotte realmente se interessou por essa coisa de combater o crime. Ela avista uns bandidos fazendo suas bandidagens e pede pro Haruto ir dar um jeito neles. Nisso, Flay invade o quarto, pronta para ajudar no combate ao crime. Charlotte está super animada que a Flay vai se juntar às operações de combate ao crime deles. Sim, ela está muito empolgada. Ela vai ser a Robin para o Batman dele. Antes de saírem, Haruto avisa Flay que ela tem que manter a coisa livre para todos os públicos, e ela concorda em pegar leve na violência. Eles chegam nos bandidos e Haruto se apresenta como o Cavaleiro Negro e Flay como a Cavaleira Carmesim. Mas então, Flay esquece completamente a classificação livre e começa a queimar os bandidos até a morte. Haruto tenta pará-la, mas ela continua lançando bolas de fogo como se não houvesse amanhã. Ele finalmente a faz parar e manda ela ir para casa por enquanto. Os bandidos já não aguentam mais, Haruto está exausto de ter que lutar e salvar os bandidos, mas Charlotte e Flay já estão planejando o próximo ataque. No dia seguinte, o príncipe ainda está todo irritado por ter perdido a luta para Haruto, mas ele percebe que ele era mais forte do que alguém que deveria ser de nível 2. Nisso, seu mordomo entra e diz que ele tem que se preparar para o banquete daquela noite. O mordomo também diz ao príncipe para pedir a Charlotte que o acompanhe na excursão que ele fará amanhã. O príncipe não vê razão para levar Charlotte, já que não gosta muito dela, mas o mordomo insiste, então ele acaba concordando. Depois do banquete, Charlotte invade o quarto do Haruto com o clone que ele enviou para o evento. O clone pode até ter sido feito para lidar com esse tipo de coisa, mas é tão antissocial quanto o Haruto, então aquele banquete foi o equivalente a uma tortura. O clone está exausto do dia e pula na cama. Charlotte diz a Haruto que o príncipe pediu para ela acompanhá-lo na excursão, e ouvindo isso, Haruto tem que tomar algumas precauções. Ele verifica a rota do passeio e encontra umas pessoas de capa fazendo um ritual. Ele vai até eles e pergunta se tem licença para esse ritual de invocação de culto, mas eles ficam na defensiva e o atacam. Ele os dizimou, mas eles ainda tinham uma carta na manga e invocaram soldados esqueletos.
O Cavaleiro Negro consegue destruir todos os esqueletos num único golpe, mas eles se reformam rapidamente, e não importa quantas vezes ele faça isso, eles continuam se levantando. Ele então acerta os núcleos deles e mexe um pouco para fazê-los atacar os outros. O líder agora não tem escolha a não ser invocar sua verdadeira carta na manga, um Golem. Haruto fica impressionado ao ver um Golem de verdade, mas seu espanto o deixa vulnerável ao punho do Golem. Ele é jogado para trás e se choca contra uma árvore, e depois que recupera a compostura, consegue ver o ponto fraco do Golem no peito. Então ele joga um espinho nele. O Golem para de se mover e os invocadores ficam chocados que falhou. Depois de alguns momentos, ele começa a se mover novamente e agora está atacando os próprios invocadores. Haruto reescreveu a fórmula mágica do Golem, então agora eles estão sem cartas na manga. Ele acerta os esqueletos para amarrá-los e interroga o líder sobre para quem ele trabalha, mas o cara não responde. Haruto não é muito de lidar com gente, então ele vai direto ao ponto. Me diga a verdade, ou eu enterro sua equipe. Ouvindo os apelos de seus subordinados, o líder finalmente cede e revela que eles fazem parte da equipe de invocadores da rainha. Haruto investiga mais, e o líder revela que o plano deles era atacar a torre amanhã e assassinar Charlotte. A rainha teme que Charlotte um dia se torne poderosa demais e acabe desafiando seu poder. Haruto juntou as peças e todo o problema recente foi obra da rainha. Há muitas coisas passando pela sua mente agora, mas uma coisa é certa. Aquela vadia vai pagar. Ele deixa as emoções o dominarem e faz o Golem começar a esmagar o invocador contra as paredes. Agora, com a mente clara, ele pensa na rainha, e mesmo que ela seja sua mãe biológica, ele parou de brincar de Batman. Ele está pegando o caminho do justiceiro. No dia seguinte, a excursão segue como planejado, mas o constrangimento é imenso. Charlotte tenta quebrar o gelo dizendo ao príncipe Leias que ele não precisa ficar tão chateado por perder para Haruto, já que ele nunca teve chance para começar, mas isso só joga sal na ferida. Depois de aceitar sua derrota, Leias é bem menos pirralho e está apenas interessado em saber como Haruto pode ser tão forte. Sem outra explicação, eles especulam que Haruto pode ser parte demônio, mas não há sinais de quaisquer traços demoníacos. Charlotte confirma que Haruto não tem traços demoníacos, e ela pode garantir isso, já que ela já esteve com ele, chocando os irmãos. Charlotte pergunta se há algo de errado com isso, mas Leias diz que não é necessariamente errado, é só não é normal. A carruagem para e eles saem para ver os campos de trigo, e enquanto os outros se divertem, Haruto pergunta a Gold o que ele faria se a rainha estivesse atrás da vida de Charlotte. Gold havia antecipado que a rainha estava tentando se livrar dele, mas nunca teria pensado que ela estava atrás da Charlotte. Mas como ela é a rainha, não há nada que ele possa fazer a respeito. Haruto diz que talvez fosse melhor se a rainha simplesmente desaparecesse, mas por mais perversa que ela seja, ela ainda é a guerreira mais forte do reino, e se ela sumisse, haveria uma guerra civil para preencher o vácuo de poder. Mas se outra pessoa de igual poder tomasse o lugar dela, então estaria tudo bem. Haruto sugere que Gold se torne rei, mas ele sabe que não nasceu para ser rei. No entanto, ele acredita que Charlotte um dia seria capaz de governar bem o reino. Haruto decide proteger Charlotte até que ela possa se tornar rainha. Isso significa adiar matar a rainha, mas ele ainda tem planos de ir vê-la. A rainha recebe um relatório sobre o fracasso em assassinar Charlotte, e ela não está nada feliz com isso. Ela joga vinho no rosto do cavaleiro e o chama de inútil. O cavaleiro tenta explicar que o Cavaleiro Negro tem frustrado todos os planos deles, mas a rainha não vê qual é o grande problema com um vigilante insignificante. Ela pensa que talvez tenha que enfrentá-lo ela mesma e acabar com isso. E a chance de provar o que diz se apresenta, pois o Cavaleiro Negro está bem ali. Os cavaleiros da rainha tentam protegê-la, mas são imediatamente sufocados por barreiras. A rainha pergunta como ele conseguiu entrar no castelo, já que deveria haver várias camadas de barreiras ao redor. Mas barreiras são meio que a especialidade do Cavaleiro Negro. Então não era como se isso fosse pará-lo. Ela não se importa mais e só quer matá-lo, então ela ativa 3 feitiços de uma vez, e o Cavaleiro Negro fica realmente impressionado. Ela cria uma bola de água ao redor dele e tenta afogá-lo, mas ele simplesmente pula para fora dela. Em seguida, ela tenta jogar espinhos nele, e quando isso não funciona, ela tenta uma bola de fogo e pensa que finalmente o pegou, mas o Cavaleiro Negro simplesmente se levanta e diz: era fogo mesmo, tá bom. Agora é a vez dele de atacar, e ele simplesmente a bombardeia com explosão após explosão, até que ela fique sem mana para se defender. Sem outras opções, ela entra em combate corpo a corpo com a espada sagrada que matou o Rei Demônio, e ela exclama que é a mais forte do mundo. Mas imediatamente depois, ela é desarmada e agora está derrotada. Ele ainda não pode matá-la, apesar do quanto ele quer, então ele coloca uma coleira em seu pescoço que a matará se ela fizer algo contra Gold ou Charlotte novamente, e a deixa para esperar em sua derrota. Ele entrou, afirmou dominância e simplesmente saiu logo depois. Depois de uma longa noite de afirmação de dominância, a ameaça de Haruto manteve a rainha afastada por 5 anos, e agora ele está passando o dia brincando com Charlotte na neve.
Não mudou muita coisa, já que Charlotte ainda é uma otaku, e Flay continua inútil em tudo, exceto nas coisas mais aleatórias. Enquanto Charlotte e Flay continuam a brincar na neve, Haruto e Gold têm uma discussão. Gold fala sobre como a rainha não fez outra tentativa contra a vida de Charlotte desde 5 anos atrás, e de repente, ela começou a usar uma coleira de escrava. No início, os outros nobres pensaram que era só uma estranha declaração de moda, mas depois de um tempo começaram a se perguntar se ela não estaria tentando algo picante e ficou presa na coleira. No entanto, uma coisa é certa. Com Charlotte agora segura, ele pode continuar a viver sua vida pacífica e reclusa. Essa paz durou apenas 2 segundos, pois Gold lhe diz que ele tem que ir para a escola agora. Haruto não quer ir, e Gold não queria mandá-lo, mas há fatores que ele não pode recusar. O rei o recomendou pessoalmente, e foi muito provavelmente devido a Marion ter se interessado por ele. Causaria problemas se ele recusasse a oferta pessoal do rei, então ele concorda em ir. Gold diz que ele pode levar um acompanhante com ele. Mas antes que ele possa sequer pensar na Flay, Gold diz que ele não pode levá-la. Ele não pode tê-la jogando bolas de fogo na escola. Nisso, sua mãe invade e diz que ele pode levá-la. Mas isso é basicamente se entregar de bandeja para os valentões. Gold lhe dá um tempo para encontrar alguém para levar. Mas Haruto ainda tem planos para evitar a escola completamente. Ele vai enviar seu clone em vez disso, mas o clone também não quer ir. Mas há outro plano. Como o clone não pode usar magia, Haruto seria expulso por falta de habilidade, e não teria que ir mais. Mas o clone questiona por que tem que ser ele, já que se for provocado, ele não tem nenhum poder de protagonista para se defender. Então Haruto cede e promete usar magia de barreira para garantir que ele pelo menos não se machuque. Numa cabana de madeira no meio da floresta, Flay está limpando as janelas enquanto Charlotte assiste anime, e Haruto joga videogame. Ele então de repente se lembra de algo que sua procrastinação o levou a negligenciar. Ele ainda precisa encontrar um acompanhante para a academia, a menos que queira que a mãe vá com ele. Enquanto caminhava na floresta, Haruto encontra uma barreira e entra nela, só para descobrir que é a que ele criou para os esqueletos viverem. O que mais ele ia fazer com eles? Depois que ele os derrotou 5 anos atrás, eles juraram lealdade a ele. Então, sem ideia do que fazer, Haruto apenas lhes deu algumas terras e os jogou na natureza. O líder Johnny diz a Haruto que ele pode ordená-los a fazer o que quiser, mas o que ele quer saber é porque há outros monstros aqui também. Os outros monstros são aqueles que a Flay assustou até a morte, então agora eles vivem aqui e se recuperam do TEPT. Haruto acha que está tudo bem, desde que não causem problemas, mas ele ainda está surpreso que o assentamento parece ter crescido bastante, e eles até começaram a cultivar e planejar o crescimento da população. Haruto começa a pensar que Johnny parece ser bastante capaz, e se ele conseguir criar um corpo para ele, então ele pode ser um acompanhante perfeito. Ele seria perfeito se não falasse tanto. Johnny percebe o olhar no rosto de Haruto e pergunta se ele pode ter feito algo errado, mas Haruto nega e diz que está apenas impressionado com o quão bem Johnny está lidando com as coisas aqui. Mais tarde, Haruto senta-se à beira do lago e fala consigo mesmo sobre o quão cansado ele está. Ele havia pensado que poderia apenas passar um tempo sozinho na floresta, mas toda aquela coisa aconteceu. E enquanto ele está sentado lá, o Golem aparece atrás dele e se senta. O Golem se chama Jigen, e é muito mais suave ao falar do que Johnny. Nesse aspecto, Haruto gostaria de levá-la como sua acompanhante, mas presumo que a academia não faça camas de 10 toneladas. Enquanto Haruto volta para a cabana, ele percebe que escolher um acompanhante pode ser realmente difícil, mas como ele não aprendeu nada com sua procrastinação, ele decide esquecer isso por enquanto. Ele volta para casa e Flay pergunta sobre o que é toda essa conversa de acompanhante, mas Haruto se lembra que Flay não é uma opção. Ele diz a ela que não tem nada a ver com ela. No dia seguinte, Charlotte começa a inventar novos nomes para as coisas e acaba nomeando a Vila dos Monstros de Pandemônio. Em outro lugar, em algumas montanhas, um grupo de aventureiros está encurralando um dragão da nevasca, mas o dragão começa a voar para longe, então eles o perseguem. O dragão então mergulha na montanha e acaba soterrado por uma avalanche. Um dragão da nevasca perder para a neve é bem irônico, não é? Gold chama Haruto para discutir algo e fala sobre o dragão da nevasca que foi ferido nas montanhas. Ele ainda não entrou na região deles, mas se ele enlouquecesse, haveria várias baixas. Então ele quer que Flay vá lidar com isso, mas Flay recusa, afirmando que ela só segue ordens do Haruto, mas mesmo quando Haruto pede para ela fazer isso, ela ainda recusa. A razão dela é que, como ela nunca conheceu aquele dragão, significa que ele escolheu não ajudar durante a Guerra dos Demônios e ela não consegue se dignar a falar com um covarde desses. Depois de conversarem um pouco mais, eles saem do escritório, e Charlotte estava lá fora escutando a conversa. Ela pede a Flay para, por favor, salvar o dragão, e se tanto Haruto quanto Charlotte estão pedindo, ela não tem escolha a não ser concordar. Eles vão para as montanhas e Haruto começa a escanear a área até localizar o dragão. Mas aventureiros estão se aproximando, então eles têm que agir rápido. Os aventureiros estão prestes a acabar com o dragão, mas Haruto pula para defendê-lo e cura suas feridas. Flay, então, começa a jogar fogo nos aventureiros, que até agora não fizeram nada de errado. O dragão se levanta e congela Haruto imediatamente, o que não é como se agradece a alguém por salvá-lo. E depois que Haruto se liberta, ele está realmente bravo.
O dragão pode falar, mas ignora Haruto, e pergunta a Flay por que ela está obedecendo a um humano, e isso inicia uma longa e inesquecível cena. Uma hora depois, Flay termina seu discurso. O dragão agora acredita que Haruto é o Lorde Demônio e pede desculpas por não ter lutado na guerra entre humanos e demônios. Ela conta que, a princípio, ela apenas dormia numa caverna, mas então um aventureiro deixou cair um livro, e ela amou tanto lê-lo que deixou sua caverna e assumiu uma forma humana para poder ir a uma vila humana ler livros. Mas embora possam parecer inofensivos, ela ainda roubou aqueles livros da biblioteca, e um dia, aventureiros a encontraram e atacaram, queimando sua pilha de livros roubados no processo. Meio difícil sentir pena dela, mas Flay parece estar bastante comovida com a história e a convida para morar em Pandemônio. Haruto concorda com isso e o dragão jura lealdade a ele antes de se transformar em um humano. Haruto já sabe o que vai acontecer, então antes que o fanservice pudesse começar, ele cria roupas para ela. Depois ele a nomeia Liza. Flay fica com ciúmes e tenta afirmar dominância aqui, mas Haruto apenas diz para elas o seguirem para casa por enquanto. E enquanto Liza é capaz de brotar asas para segui-lo, Flay está presa no chão. Quando eles voltam para o castelo, Haruto pede permissão para que Liza trabalhe como empregada aqui. Gold já está muito além de questionar as coisas que Haruto faz, então ele diz que está tudo bem. Flay agora está treinando Liza para se tornar uma empregada, mas honestamente Flay já era ruim no trabalho dela, então Liza é imediatamente melhor nisso do que ela. A comida que Liza fez foi servida à família, e todos a adoram e a elogiam por sua habilidade. A mãe de Haruto pergunta a Liza se ela é boa em mais alguma coisa, e ela diz que é bastante conhecedora de magia básica, então ela se torna a empregada pessoal de Charlotte. Na manhã seguinte, Liza se levanta para tirar Charlotte da cama, vestida para o dia. Elas então vão para o pátio e Liza começa a ensinar Charlotte sobre magia básica e a ajudá-la com seus estudos. E depois de algumas lições, Charlotte já é capaz de manifestar uma bola de fogo gigantesca. Haruto elogia Liza por sua capacidade e pede desculpas por fazê-la trabalhar tanto, mas Liza não parece incomodada com isso e na verdade gosta muito de se movimentar. Charlotte não quer causar problemas para ela. Então ela diz para ela se abrir sobre quaisquer problemas que possa estar tendo e pede para se tornar amiga dela. Haruto pensa em como Liza é realmente confiável, muito boa em aprender e se adaptar e também gentil. Ele percebe que ela é a candidata perfeita para ser sua acompanhante, mas ela já se tornou amiga de Charlotte, então ele não pode mais separá-las. Mas então ele tem a ideia de criar uma porta mágica para permitir que Liza retorne aqui para estar com Charlotte e também ser sua acompanhante ao mesmo tempo. Mais tarde, Charlotte está sentindo a depressão de terminar sua série favorita e está entediada demais. Liza a informa que ela tem que voltar para o castelo, e Haruto finalmente consegue dizer a ela que ele irá para a escola na próxima semana. Charlotte tem umas ideias estranhas na cabeça e convoca uma reunião de todos os subordinados do Haruto. Ela lhes fala sobre Haruto ir para a escola, e Flay está chateada por ele não ter contado a ela primeiro. Ela se pergunta por que Haruto precisa ir para a escola, já que ele é o Lorde Demônio, mas ela esquece que não deveria contar isso a Charlotte. Charlotte pergunta se há algo que ela não sabe sobre Haruto, mas os outros não dão nenhuma informação. Voltando ao assunto, Charlotte convocou a reunião porque está confusa por que Haruto iria para a escola de bom grado. Ela sabe com certeza que ele odeia a escola com paixão, mas seu desprezo pela escola só serviu para alimentar a imaginação de Charlotte e ela agora acredita que há um conselho estudantil secreto na escola, que está levando os alunos para o caminho do mal e roubando suas almas ou algo assim. Ela jura que o Haruno vai lá brigar com eles, e o pessoal, claro, acredita na hora, sem nem piscar. Aí a Charlotte bola um plano para investigarem na academia, mas ninguém se dá ao trabalho de perguntar pro Gerudo sobre essa história. A Liza, a única ali que tinha mais de 2 neurônios funcionando, resolveu ir perguntar pro Gerudo, mas ele, espertinho, decide não contar a verdade e inventa uma desculpa esfarrapada para ela ter que ir com ele para a academia. Haruto ainda quer ser expulso o quanto antes, mas pelo menos o problema da acompanhante está resolvido. Ele tá para sair para a academia com a Liza e escondeu o rabo e os chifres dela para não chamar a atenção, mas ela parece meio incomodada por ter perdido essas partes. E a Flay, coitada, tá lá no cantinho fazendo um drama, chorando porque não foi ela quem foi com o Haruto. Enquanto isso, lá na capital real, a princesa invade o quarto do príncipe para avisar que o Haruto tá a caminho da capital. Neste exato momento. Ele tenta bancar o desinteressado, mas foi ele quem se virou nos 30 para conseguir a recomendação do Haruto para a academia. O príncipe, aliás, evoluiu bastante depois de levar um sacode do Haruto, então agora ele quer ir para a mesma escola, na esperança de aprender um pouquinho sobre ele, só isso, juro. Senhoras e senhores, apresento-lhes o mais novo Tsundere da área. Mas ele não é o único não, porque o príncipe sabe muito bem que a Marion fez o maior chilique até o pai dela dar permissão para o Haruto se matricular. Ela tenta disfarçar, dizendo que não é como se estivesse apaixonada pelo Haruto nem nada, mas o príncipe não é bobo, né? Então ela basicamente acabou de admitir que ama o Haruto. A conversa ficou super estranha rapidinho. Então o príncipe muda de assunto e pergunta se ela tá se virando bem com todos aqueles cultistas fazendo suas coisas de culto na escola, a tal igreja de Luciféria. Eles estão usando o pretexto de serem uma religião para se safar de um monte de coisas bem obscuras, tipo sonegação de impostos, e ultimamente andam jogando no ar a ideia de derrubar a monarquia. E o pior de tudo, parece que a própria rainha está envolvida em toda essa confusão.
O príncipe não consegue decifrá-la desde que ela colocou aquela coleira há 5 anos, e mesmo antes disso, ele já morria de medo dela. Mas agora, ela pode estar tentando acabar de vez com o rei, já que eles não se dão bem, e eles não fazem a menor ideia do que fazer a respeito. A Marion acha que o Horuto talvez consiga dar uma virada na situação, já que ela acredita que ele tem o poder de, quem sabe, derrubar uma nação inteira, o que não está exatamente errado, mas ela ainda não tem prova alguma disso. O príncipe comenta que ouviu falar de um herói lá na província de Gold, o tal Cavaleiro Negro, e que ele talvez consiga resolver essa encrenca se pedirem ajuda. A rainha então entra no quarto deles, toda sorridente e simpática, mas a reação do príncipe e da Marianne é como se um psicopata tivesse acabado de invadir o lugar. E sim, definitivamente uma psicopata, porque a rainha começa a estrangular a Marion só por ela ter olhado para a coleira no pescoço dela. O príncipe implora para ela soltar a Marion, e ela simplesmente diz que estava só de brincadeira. Ela então se vira pro príncipe, que, aliás, só agora percebi que deu uma boa encorpada. Ela se aproxima e diz para ele aprender tudo o que puder sobre o Cavaleiro Negro com o Haruto, e depois contar tudo para ela, com uma leve ameaça de morte bem disfarçada. Que família perfeitamente funcional, não é mesmo? O príncipe nem pensamento se desculpa por ter metido o Haruto com aquela doida. Enquanto isso, Haruto continua de boa na sua cabana. Levaria dias para chegar à capital de carruagem, mas com magia de barreira, ele cria uma porta que o teletransporta para onde bem entender. Já se passaram alguns dias, então ele deve chegar à capital a qualquer momento. A Flay ainda tá implorando para ir com ele no lugar da Lisa, mas a decisão do Haruto é final, e ele não quer ir pra cadeia por causa das tendências incendiárias da Flay, né? Então ele atravessa a porta com a Lisa, e eles vão parar numa floresta perto da capital. Ainda é uma boa caminhada até o portão, e voar nem pensar, porque seriam vistos na hora. Então, o jeito é encarar uma trilha e sofrer um pouquinho. Eles notam as pessoas sendo atacadas por um bisão, que tá procurando uma refeição fácil, e o Haruto sinceramente não se importa muito se eles virarem almoço. Mas se a Charlotte descobrisse, ele nunca mais teria paz. Então, a contragosto, ele se transforma no Cavaleiro Negro e vai lá salvar a galera. A carroça deles perde uma roda, então o Cavaleiro Negro usa umas barreiras suaves para salvar um garoto de cair primeiro. Uma garota de cabelos brancos do grupo sai e tenta distrair o bisão para que os outros consigam escapar. O Cavaleiro Negro a vê encarando o bisão e pensa: ela deve dar conta sozinha, assim não preciso ficar aqui. Mas não, ela não deu conta não. Ela tá prestes a ser atropelada pelo bisão, mas o Cavaleiro Negro o nocauteia antes que ele possa sequer encostar nela. Ele então cura a garota, que o agradece pela ajuda. O garoto também se aproxima para agradecer, e o Haruto, claro, ainda tem um ponto fraco por crianças. Ele faz aquela pose toda e se anuncia como Shiva, bem aqui. Mas ninguém responde, né? Só que o garoto gostou, então pra mim já é uma vitória. Ele então conserta a carroça e diz que vai levar o bisão de volta pro rebanho, já que ele não devia estar ali. Mais tarde, ele e a Liza chegam na academia, que, pra variar, tem uma das coisas que o Harumoto mais detesta. Filas lotadas, aquela burocracia toda, literalmente sugando a vida do Haruto. E depois de assinar uma montanha de papelada, ele finalmente consegue o quarto dele. Mas ele não aguenta mais um minuto ali, e volta pra cabana parecendo uma uva passa-murcha usando outra porta mágica. Quando ele chega lá, pede pra Flea cozinhar algo, mas a Charlotte sugere que eles vão a um restaurante na capital. Eles almoçam num restaurante, e depois, a Charlotte tira um mapa e manda todo mundo se separar para monitorar diferentes partes da cidade. Ela então vai com o Haruto e pega na mão dele, dizendo que é um encontro. Ele leva um tempo para processar o que ela disse e entra em modo de racionalização total. Eles são diferentes o suficiente, ninguém vai sacar que somos irmãos. Nunca fui num encontro antes. E o mais importante, o DNA diz que não é incesto. Então o encontro tá liberado. O Orrido tá nas nuvens por causa da irmãzinha fofa dele, mas a Charlotte, sem querer, esbarra na garota do ataque do bisão e ela parece reconhecer o poder mágico do Boruto de antes. Só que ela tá atrasada para uma entrevista de emprego, então tem que ir embora rapidinho. Enquanto ela se afasta, a Charlotte comenta que tem algo estranho nela, tipo, ela não é uma pessoa comum. Mas o Haruto não quer se meter com gente especial, então ele vai ficar de boa no quarto até a cerimônia de entrada. Mas antes da cerimônia, o Haruto precisa fazer um teste de aptidão. E se ele não for muito mal, pode ser expulso da escola por falta de habilidade, que é exatamente o que ele quer. O Ermuno vai para o salão de exames e é recebido por um examinador que já estava à sua espera. Ele recebe um teste para fazer, e está determinado a falhar, mas assim, em grande estilo. E nem precisou se esforçar para isso porque ele realmente não sabia as respostas. Então, na primeira página, ele só meteu um "não sei" e "não me importo" em tudo. A segunda página era sobre magia de barreira. E bem, eles provavelmente sacariam que tinha algo estranho se ele fingisse não saber nada, já que essa é a magia especial dele. Então, ele respondeu essa página com a mais pura verdade. Por último, magia antiga. E o Boruto pensa em todo o tempo que passou estudando isso como desculpa para não sair de casa. E antes que ele percebesse, tinha, sem querer, respondido todas as perguntas da prova certinho. Que ironia, né? O examinador então o leva para outra sala para examinar a magia dele, e lá ele encontra uma garota que preenche todos os requisitos para ser a Loli oficial do pedaço. Mas calma, ela tem pelo menos uns 50 anos, tá? O nome dela é Tireti Luciano, mas é um nome tão comprido que a gente vai chamar de Tyr. Ela é professora de magia antiga na academia, então mesmo com uma carta de recomendação, se o Haruto pisar na bola com ela, ela pode muito bem expulsá-lo da escola. Mas, para Haruto, isso é só notícia boa.
Ela vai ler as respostas do teste dele para avaliar o conhecimento mágico, mas depois de ver o que ele escreveu, ela fica com uma expressão super intensa no rosto. Ela diz que agora é a hora da avaliação de poder mágico, e o Haruto, claro, espera que o resultado seja 2 de novo. Mas desta vez, o cristal mágico simplesmente se estraçalhou. Esses cristais são caros pra caramba, então mesmo sem querer, ele torce para que ela use isso como desculpa para expulsá-lo da escola. Mas infelizmente ela é razoável demais para isso, e fica impressionada com o tanto de magia que ele tem para conseguir destruir um cristal mágico. Depois de ler as respostas, ela comenta que a primeira página é de magia de nível bem alto, e seria super compreensível não saber a resposta. Ela também fica impressionada com a cara de pau que ele teve de escrever "não sei" no teste. E a segunda e terceira páginas, todas com respostas perfeitas. A Tear decide na hora que vai pegar o Haruto para ser assistente dela na pesquisa, mas o Haruto é um recluso de carteirinha, então ele manda um "nem a pau, pode fazer isso sozinha, tô fora". Mais tarde ele atualiza o clone sobre o que rolou, e parece que sem querer eles causaram uma boa impressão. Mas calma, nem toda a esperança tá perdida, e eles com certeza vão dar um jeito de serem expulsos rapidinho. O clone Haruto agora tem que ir para a cerimônia de entrada. De agora em diante vamos chamá-lo de Haruto 2. Ele não queria fazer isso, mas como é o clone, não tem muita escolha, né? Pelo menos ele tem a barreira que o Haruto conjura para protegê-lo e uma arma mágica para autodefesa. Ele termina a cerimônia e só quer voltar pro quarto, mas vê um monte de alunos vindo na direção dele, e isso é um sinal claríssimo de que o enredo de bullying vai começar. Então ele tenta passar despercebido, mas o líder do grupo chama a garota de cabelos brancos, e o Haruto 2 também acaba sendo arrastado pra confusão. O loiro tá furioso porque a garota não fez uma reverência quando ele passou, mas o Haruto 2 não quer nem saber do que esse cara tá falando, então ele tenta fingir que tá doente pra escapar, só que o cara percebe a farsa na hora, e fica tão puto que começa a conjurar um feitiço. O Haruto 2 também não vai ficar parado esperando pra ver o que o cara tá aprontando, então ele dá no pé, tentando escapar. A bola de fogo ainda o atingiu, mas ele tá de boa, graças à magia defensiva que o Haruto original conjurou nele. Mas o loiro ainda não tinha terminado de cozinhar e dispara mais feitiços, forçando o Haruto 2 a se defender e dar um 360 no scope nele com a arma. E depois dessa, ele vaza. Bom, esse foi um primeiro dia e tanto, então o Haruto 2 vai tirar aquela soneca merecida lá na cabana. Um tempo depois, o Haruto recebe um desafio de duelo do loiro, mas ele não quer nem saber, então rejeita na hora. No entanto, a rejeição dele foi rejeitada, porque traria desonra ao ouro, então agora ele tem que lutar no duelo. O Haruto percebe a garota de cabelos brancos conversando com o mensageiro e indo em direção à mansão do loiro, então ele decide ficar de olho nela. Na mansão, o loiro tá bem acabado depois de levar aquele 360 no scope, do Haruto 2, e a garota tenta convencê-lo a cancelar o duelo com o Haruto. O loiro diz que talvez considere a desculpa dela se ela dançar nua pra ele, e ela, pasmem, concorda em fazer isso. Pra ser bem sincero, é a primeira vez que vejo as coisas se desenrolarem desse jeito. Ela começa a se despir e já tá com o peito à mostra, mas o Haruto não aguenta mais assistir a isso, então ele apaga as luzes e grita pra ela ter respeito por si mesma. Ele manda ela se vestir para poder levá-la de volta pro dormitório. Enquanto isso, ele vai resolver a parada com o loiro. Ele impõe uma maldição nele, que o impede de usar magia sem sentir uma dor terrível, como punição por tudo que ele fez até agora. E então, ele vai embora. Mais tarde, o Haruto tá recebendo um monte de elogios pelo trick shot que ele deu no loiro, cujo nome é Hoffen. A essa altura, a escola inteira já ficou sabendo, e isso com certeza vai ser reprisado nos melhores momentos por muitos e muitos anos. O Haruto sai do escritório decepcionado porque ele achou que ia ser expulso por causa do Hoffen, mas, pra variar, acabou sendo elogiado. Que azar, né? E agora tem fofoca rolando na escola inteira sobre ele, o que só pode gerar mais momentos de protagonista. Então ele quer evitar isso a todo custo. Mas antes que ele possa voltar pro quarto, ele é parado pela Tear, que ainda não desistiu de ter o Haruto como assistente dela. Ela explica que na academia só existem duas opções, ou virar cavaleiro ou se trancar num laboratório para fazer pesquisa. Mas o Haruto, mesmo assim, não quer se juntar a ela. Enquanto ela tenta forçar um contrato no Haruto, o príncipe Laels o avista e tenta dar aquele abraço de bro. Mas o Haruto corta o barato na hora. A Marion então se aproxima para se desculpar pelo comportamento do Laels, e o Haruto nota que o Laels andou pegando pesado na academia. A Marion pergunta pro Haruto se ele já decidiu onde quer estudar, e quando ele diz que não, ela o convida para entrar no grupo de pesquisa dela. No entanto, o Laels também quer o Haruto no grupo dele, e a Tear também não dá o braço a torcer. Eles continuam brigando pra ver quem vai levar o Boruto pro seu grupo, mas aí a garota de cabelos brancos se aproxima do Boruto porque ela quer conversar com ele. O Haruto não faz a menor ideia do porquê ela quer falar com ele, mas ele aproveita a chance pra sair daquela saia justa e foge com ela, deixando a Mariane preocupada que ele possa estar num rolo com a garota. O Haruto e a garota se afastam bastante da academia, e ela pergunta por que ele está diferente de ontem. O Haruto é pego de surpresa com a pergunta, e por puro instinto cria uma barreira ao redor deles. Ele percebe que ela conseguiu distingui-lo do Haruto 2, e quando questionada, ela diz que consegue sentir uma pressão imensa vindo dele. A única outra pessoa que tinha dito isso foi a Flay, então ele pensa que a garota pode ser um demônio, mas ela confirma que é humana. Mas para assuntos mais urgentes, ela quer pedir pro Haruto ser amigo dela, e ele, pego de surpresa de novo, concorda por puro hábito.
Ela fica super feliz que ele não a rejeitou, já que ele é o primeiro amigo que ela já fez na vida. E o Haruto se pergunta como alguém pode ser mais solitário que ele. A história dela é bem parecida com a do Haruto, porque quando ela era bebê, foi abandonada. Mas no caso dela, ela foi descartada 4 vezes diferentes. Se ela tivesse que pensar num motivo, seria porque ela começou a falar para se comunicar ainda bebê. A mesma coisa que o Haruto fez, só que ele não fez isso na frente de humanos. Ela acabou numa igreja, mas mesmo lá, a trataram super mal, deixando-a isolada do mundo exterior. Então, ela meio que perdeu o bonde do que é o bom senso, e por isso esperava aprender com um amigo. Mas o Haruto também é um baita solitário, então ele não tem certeza do que ela conseguiria aprender com ele. Mas ela tá de boa em aprender junto com ele de qualquer forma, e espera que eles se deem bem como amigos. A ideia de ser amigo dela não é tão ruim, e ela é bem melhor que as outras opções de amigos que ele conhece, então pra ele tá tudo certo. Ele pergunta se ela já decidiu qual curso vai fazer, e ela diz que vai pra magia antiga, que é da Tyr. Então ele fala que vai pra lá também. E isso deixa a garota extremamente feliz. E pela primeira vez, o coração do Haruto bate por um sorriso que não é da irmã dele. Ele recupera a compostura e pergunta qual é o nome dela. De volta à cabana, a Charlotte já tá sentindo falta do Haruto. Então ela decide dar um pulinho lá com uma porta mágica, mas a Flay não pode ir, porque ela com certeza causaria um estrago na propriedade. Como serva dele, ela devia estar ao lado dele, mas como ele não permite, ela fica sem ter o que fazer. O último trabalho dela foi unificar todos os demônios sob o Lorde Demônio, que na verdade era super gentil tanto com humanos quanto com demônios. Ele sonhava com um mundo onde ambos pudessem viver em paz, mas também se resignou a ser derrotado pela rainha, pelo bem maior. E a Flay acredita que o Lorde Demônio renasceu como Haruto, mas perdeu todas as memórias da vida passada. A Lisa pergunta qual era o nome do Lorde Demônio e ela responde que era Iris Filia, que por acaso também é o nome da garota de cabelos brancos. Então, ela é a verdadeira reencarnação do Lorde Demônio, e ainda por cima, lembra do seu passado como tal. Nosso garoto encurta o nome dela pra Iris e tá pra ir embora, mas ela quer fazer a primeira atividade de amigos deles e escolher as aulas juntos. Então, o Boruto a convida pro quarto dele. A Charlotte já estava lá sentada, assistindo anime, e na hora pensa que a Iris é a nova namorada dele, mas ele nega. Ela então sai e diz que planeja se tornar a segunda esposa do Boruto no futuro. O Boruto não fica muito animado com a notícia, mas pensa que pelo menos é melhor do que ela o odiar. E talvez ela não esteja tão séria assim. Ah, mas ela tá muito séria. Até a Iris, que tem 0 experiência de vida, percebe que tem algo estranho rolando ali. Enfim, eles começam a preencher os formulários das aulas, e o Haruto adota a abordagem tanto faz, já que não se importa com quais aulas ele vai pegar. Ele fica entediado e simplesmente pede para Charlotte fazer isso por ele, e ela fica mais do que feliz em ajudar. Depois de tudo pronto, a Charlotte sai do quarto e o Haruto cobre os olhos da Iris para ela não ver a porta mágica. Eles terminam o resto dos documentos e estão prontos para começar a escola como amigos novinhos em folha. No dia seguinte, depois de passar a noite, o Haruto tá morrendo de medo da realidade de que tem que começar a escola hoje, como todo aluno sente em algum momento da vida. Ele sabia que isso ia acontecer, mas não torna a situação nem um pouco mais fácil de lidar. A Charlotte chama a atenção dele e diz que vai informá-lo sobre a programação do dia. Pelo desempenho dele nos exames de entrada, é bem provável que ele caia na classe C, que é a média, mas as classes são reorganizadas conforme o desempenho nas provas regulares, então a Charlotte tem certeza que ele pode subir para uma classe melhor logo. Só que o Haruto não tem a menor intenção de fazer nada disso, claro. Ele dá uma olhada nos cursos e na hora percebe que foi um erro deixar a Charlotte matricular ele, porque cada matéria que ele vai fazer agora é cálculo de alto nível, daquele que dá crise de pânico. Ela escolheu essas aulas achando que o Haruto ia tirar de letra, mas ele não vai chorar tudo isso, nem a pau. Mas quanto mais ele pensa, isso pode até funcionar a favor do plano dele de ser expulso da escola. Se ele pegar todos esses cursos de alto nível, os professores vão achar que ele é super inteligente e vão ter altas expectativas de que ele passe nas matérias, dando a ele a oportunidade perfeita para decepcionar todo mundo. Ele tá prestes a sair para colocar o plano em ação, mas antes de ir, a Charlotte chama a atenção dele de novo e o lembra que ele esqueceu de algo, abrindo os braços. O Haruto se vira e recebe o abraço de despedida dela, enquanto ela deseja um bom dia de aula. Mas, sou só eu, ou esse abraço tá durando tempo demais? Depois de 30 minutos de abraço, o Haruto finalmente sai e é recebido pela Iris, que o cumprimenta. Ela nota a Liz ao lado dele e pergunta quem é, e o Haruto informa que a Liz é a acompanhante dele. Sendo a reencarnação do Lorde Demônio, a Iris percebe que a Liz não é humana, mas quem é ela para julgar, né? Se ela é a acompanhante do Haruto, então que seja. Ela cumprimenta a Liz também, e as duas vão para a escola juntas. No caminho, a Iris fica chocada ao saber que o Haruto foi parar na classe C, mesmo com toda a habilidade que ela sabe que ele tem. Ela mesma foi colocada em uma turma, mas pelo que ouviu, as provas escritas tinham o maior peso na nota final. Então ela tem certeza de que ele acabará se juntando a ela. Harugou, coitado, ainda não está muito animado com a ideia de ser transferido para a turma dela, mas apenas diz ok e acena enquanto ela entra na sala.
Enquanto ela sai, Liz fala e diz que não importa quantas vezes ela olhe, não consegue discernir se Iris é humana ou demônio. Então ela pergunta o que Haruto pensa. Ele não acha que ela seja um demônio, mas mesmo que fosse, ela não fez nada de mal ainda, então deveria estar tudo bem deixar as coisas como estão. Ele segue para sua turma C, e ao entrar, todos os olhos estão nele, provavelmente por causa daquele truque e do clone que ele usou. Ele só quer passar despercebido na aula por um tempo, mas quando o professor começa suas apresentações para a turma, ele afirma que a turma C está bem no meio, entre o melhor e o pior que a escola tem a oferecer. Então, para ver onde eles se encaixam, ele terá que avaliá-los, e para isso fará com que todos façam um teste de avaliação. Pense por um momento como é louco fazer uma prova surpresa no primeiro dia de aula, mas isso funciona a favor do plano dele de reprovar na turma. Ele vai mostrar a eles o quão incompetente ele realmente é e dizer adeus a esta escola para sempre. Mas ao dar uma olhada nas perguntas, as questões são muito fáceis. São o tipo de pergunta que Charlotte conseguiu dominar em 6 meses, logo depois de aprender a ler. Ele se pergunta o que o professor estava pensando ao colocar perguntas tão simples em uma prova, mas também acha que o professor pode estar tentando tranquilizar os alunos com questões que eles não conseguiriam reprovar de jeito nenhum. Isso torna um pouco difícil saber como responder aqui. Se ele começar a errar questões tão fáceis, a escola pode começar a suspeitar que ele está fazendo de propósito, então ele elabora um plano para encontrar um equilíbrio entre certo e errado e responde 60% corretamente. Depois que a prova termina, o professor dá uma olhada e diz que está muito desapontado, de toda a turma quase ninguém conseguiu mais de 20%. Mas novamente, ele não está surpreso, porque mesmo alunos da turma B só conseguiriam uma média de 50 neste tipo de prova. Haruto ouve isso e não consegue acreditar no que seus ouvidos estão escutando, porque isso significa que sua nota é, na verdade, a melhor da turma, conforme confirmado pelo professor que o chama pelo nome. Os alunos aplaudem sua conquista e ele começa a perceber o que deu errado em seu plano. Não é necessariamente que seus colegas de turma sejam um bando de idiotas. Bem, talvez um pouco, mas a verdadeira razão é que Charlotte é inteligente demais, então as coisas que ele aprendeu com ela são, na verdade, questões avançadas. O professor promete que, com seu desempenho excepcional, ele fará questão de interceder por Haruto para que ele possa subir para a turma A antes que a próxima aula comece. E assim, 20 minutos depois do primeiro dia de aula, ele foi promovido para a turma A. Assim que ele pisa na sala, é avistado por Iris e Ringhart, que imediatamente o agarram, brigando para ver quem fica com Haruto. A discussão delas é interrompida, no entanto, quando a professora oratória anuncia sua presença. Ela se apresenta como a professora deles e uma especialista em teoria de magia elemental, mas Haruto está apenas chateado porque já percebe que essa professora vai ser um pé no saco. Ela destaca Haruto, Iris e Ranhat por serem apenas calouros, mas terem se inscrito em sua aula incrivelmente avançada, e ainda terem a audácia de sentar na primeira fila batendo papo. No momento em que eles falharem em responder a uma única pergunta dela, ela vai expulsar os 3 idiotas. E quanto a Haruto e Iris, ela ouviu dizer que eles se juntaram ao grupo de pesquisa de Kir e ela tem uma rixa com aquela Loli, então ela vai descontar nos dois. Depois de seu sermão, Oratória começa a aula e diz que eles começarão com elementos principais e subelementos, e também aprenderão sobre quantificação. Então ela chama Iris para colocar a mão na bola de cristal. Ela se aproxima da mesa e faz o que foi pedido, revelando que possui todos os elementos possíveis, mas parece que sua mana está apenas em 5. Tori muda sua opinião sobre Iris muito rápido e começa a pedir para ela se juntar ao seu grupo de pesquisa, mas Iris recusa, o que pode ter sido parcialmente devido às ameaças anteriores dela. Tori continua e diz que o elemento em que alguém é mais proficiente é o seu elemento principal, significando que é aquele com o qual são mais fortes, mas, infelizmente, é só isso que o cristal consegue mostrar. Se a proficiência com o elemento principal for considerada 100%, então quão bem eles conseguem controlar os subelementos? Atualmente, há pesquisas sendo feitas para calcular isso, mas provou ser bastante difícil. No entanto, Haruto não vê por que seria difícil de fazer, então ele usa sua calculadora de mana, e parece que ela exibe as informações perfeitamente. Tori continua sua palestra e diz que parte da razão pela qual é tão difícil quantificar a proficiência de uma pessoa em um elemento específico é porque certos fatores podem mudar a proficiência da magia de uma pessoa. Originalmente, pensava-se que tinha algo a ver com o domínio do feitiço, mas a pesquisa mostrou que isso é falso. Rebula pensa sobre isso e conclui que deve ser devido a propriedades ocultas. Então, mas ele estava sendo inteligente um pouco alto demais, e Toru conseguiu ouvi-lo explodindo em um frenesi para fazer Haruto repetir. Ele se meteu em encrenca. Sua calculadora de mana também mostra alguns atributos que ele não conseguiu descobrir, então ele os chama apenas de fatores ocultos. Até agora, ele só havia falado sobre isso com Charlotte e os outros, mas agora ele estragou tudo e mencionou isso na frente dessa lunática. Ele está pressionado, então responde honestamente sobre pensar que os elementos podem ter propriedades ocultas que levam a níveis variados de eficácia quando usados, mas Toru apenas o sacode com mais força e questiona como ele tem essa informação quando todas as mentes brilhantes do país estão apenas formulando essa teoria. Há uma figura estranha que lhes envia resultados de pesquisa a cada 2 anos, que estão décadas à frente de qualquer coisa que eles próprios poderiam realizar. Eles têm estudado isso com a máxima cautela, nem mesmo contaram a família real ainda. Mas aqui um estudante do ensino médio descobriu em 10 minutos.
Ela está impressionada com a perspicácia de Haruto e pede para ele se juntar ao grupo de pesquisa dela. Mais uma vez, aquelas ameaças que ela fez antes não estão lhe fazendo nenhum favor. Além disso, é tecnicamente contra as regras da escola recrutar alunos para sua pesquisa durante a aula. Tori questiona se Haruto poderia ser a figura misteriosa que estava enviando a pesquisa, mas embora não fosse ele tem uma boa ideia de quem poderia estar por trás disso. Vendo como os outros professores são, Haruto mais tarde vai entregar a papelada para se juntar ao grupo de pesquisa de Tear, e ela está animada por agora ter membros suficientes para manter o grupo de pesquisa funcionando. Então, para celebrar, ela decide fazer uma festa de boas-vindas para eles e coloca poucos encarregados, deixando Haruto e Iris apenas parados ali. Eles decidem apenas sentar e ler, e Haruto também está irritado por ter que vir à escola hoje, quando era para ser o Haruto original aqui pelo dia. Essa preguiça o venceu, então o membro 2 teve que vir entregar sua inscrição. Mas por falar nisso, ele tecnicamente fez o que foi enviado para realizar, então deveria estar tudo bem para ele ir embora. Mas antes que ele possa escapar, ele ouve um grito de poucos, e agora tem que ir investigar porque ainda estava ali. Eles encontram o Loiro, também conhecido como Shinilo, deitado no chão, quase sem vida. Tyrion tinha esquecido que ele estava ali, jogado no chão. Ele tinha vindo até ela porque estava afligido por uma magia estranha. Então ele presumiu que devia ser magia antiga, e ela teria alguma ideia sobre isso. Mas tudo o que ele conseguiu foi um monte de testes feitos nele por Tyr, deixando-o em seu estado atual. E já que ele está inconsciente, ela quer demonstrar por que você nunca quer ser a primeira pessoa a dormir em uma festa do pijama. Ela começa a experimentar nele e mostra que há barreiras que se atraem em seu ombro sempre que ele tenta usar magia, mas objetos inanimados passam direto por elas. Ela pergunta a Iris o que ela acha que poderia ser, e com base no que ela viu até agora, ela pensa que poderia ser magia de barreira não elemental. Haruto também está impressionado que Tyr conseguiu identificar as verdadeiras propriedades da magia de barreira, e um pouco preocupante considerando que ele é feito de magia de barreira. Ela pergunta a Gerudo se ele pode dizer qual é a diferença entre magia antiga e magia mais moderna, mas este não é o inteligente, então ele está tendo problemas para responder a pergunta. Para simplificar, a magia antiga não é elemental por natureza, o que a torna especial, mas também é dito que esse tipo de magia não requer entrada constante de mana para se sustentar. E é por isso que ela acredita que a magia usada em Shinile era, na verdade, magia antiga. Caso contrário, qualquer um que lançasse algo assim teria facilmente ficado sem magia depois de apenas meio-dia. Mas essa magia foi colocada em Shinile há quase 2 dias, o que significa que deve haver alguém vivo agora que é capaz de lançar magia antiga. Tyr está especulando quem poderia ter o poder necessário para usar tal magia, mas Iris nega claramente ter a capacidade de usar magia tão poderosa, e Tyr percebe que ela está sendo sincera, então ela se vira para perguntar ao cara que viu o culpado então o agarra e procede a dar uns tapas para ele voltar à realidade. Depois de recuperar a consciência, ele se lembra de todos os experimentos horríveis que Tyr fez com ele e a ameaça com a posição de sua família. No entanto, ela não está muito assustada, já que se suas práticas científicas antiéticas tivessem tido consequências antes, ela estaria no corredor da morte. Ela vai direto ao ponto e pergunta a Shinile quem foi que fez isso, mas ele não tem certeza. Tudo o que sabe é que era um homem estranho coberto de preto da cabeça aos pés. Essa descrição, coincidentemente, corresponde à de um herói da justiça relatado que estava agindo no reino do pai de Haruto. E ainda mais coincidentemente, ele começou a aparecer na capital logo depois que Haruto também chegou. Ela pode ser baixinha, mas daria um banho em qualquer jogador da NB quando o assunto é tirar conclusões precipitadas. Ela está em cima dele e o pressionando para admitir que ele é, na verdade, o herói da justiça. E Haruto número 2 está surtando por causa de todas essas interações sociais. Por sorte, o Haruto original tinha um plano pronto para uma situação como essa e faz Shiva aparecer na sala de pesquisa para se livrar de qualquer suspeita. Ele diz a Shiniao que se ele cancelar o duelo que havia marcado com Haruto, então ele desfará a ligação e, sem outra escolha, ele concorda em fazê-lo. Com isso, estava prestes a ir embora, mas foi então pego por um feitiço de ligação de Tyr. Ela está muito orgulhosa de seu feitiço de ligação e planeja manter Shiva preso ali até que ele responda a todas as perguntas dela sobre ele. Mas Shiva tinha outros planos e se liberta da ligação, prendendo-a em uma barreira invisível também. Tyr fica um pouco ameaçada, mas ao mesmo tempo excitada e oferece sua castidade a Shiva se ele responder às perguntas dela. Mas ele não parece muito interessado. Ela então percebe que precisa ir ao banheiro. Mas, se Shiva não desfizer sua ligação, ela vai se molhar, então ela promete não investigá-lo mais. Depois de conseguir não se molhar na frente de seus alunos, eles finalmente têm aquela festa de boas-vindas que ela estava planejando para Iris e Haruto. Enquanto estão sentados, Haruto pergunta a poucos por que ele está sempre perto de Tyr, e ele começa a explicar a longa história de como conheceu Tyr. Ele havia sido contratado pela família dela como tutor particular há vários anos, mas ao tentar ensinar a jovem, logo percebeu que era superado em muito por sua inteligência, e era tão útil quanto um copo d'água em um rio. Então ela se matriculou na academia para aproveitar os recursos disponíveis. Mas, com todos os recursos que tinha à sua disposição, ela foi lá e escolheu magia antiga. Ninguém nem sabe se a magia ainda é útil, então ela acabou virando o motivo de chacota da escola.
Hermuto também tenta animá-lo dizendo que pessoas normais nunca conseguiriam entender a mente de um gênio, mas isso só deixa Poucos ainda mais chateado. Agora a situação ficou realmente estranha aqui, mas por sorte, Iris se aproxima para deixar as coisas estranhas de uma maneira totalmente nova. Ela tem bebido muito e percebe que ama muito álcool. Ela oferece um gole a Haruto, mas ele recusa, então ela serve outra taça para si mesma. Ela então se lembra que quer agradecer a Haruto por ser amigo dela, e se ajoelha, aproximando a cabeça do colo de Haruto II. Ele está surtando, mas então Iris simplesmente adormece, o que lhe dá alívio, mas também um pouco de decepção. Depois de colocá-la para dormir no sofá, Tear se aproxima dele e começa a conversar com Haruto sobre Iris e as teorias que ela tem sobre por que ela escolheu se juntar a este grupo de pesquisa em primeiro lugar. A partir de seu teste de aptidão, ela descobriu que Iris tem aptidão para cada elemento existente, o que é uma característica incrivelmente rara de se possuir. Talvez até o suficiente para chamá-la de uma heroína, mas a vida muitas vezes não é tão conveniente, então apesar de seu alto número de aptidões, sua mana está apenas em 5 de 35. Sendo uma adolescente e tendo um nível tão baixo, significa que provavelmente não será capaz de aumentar mais do que já está. E é por isso que ela acredita que Iris veio para o grupo de pesquisa de magia antiga na esperança de descobrir algum tipo de segredo ancestral que poderia levá-la a um avanço em seu nível. Embora isso seja apenas uma hipótese e algo que ela normalmente não soltaria assim, mas devido a todo o álcool em seu sistema, ela está apenas dizendo o que lhe vem à mente. Então, antes que ela acidentalmente solte a fórmula de algo que viola a Convenção de Genebra, ela decide tirar um cochilo para dormir todo o álcool em seu sistema. Em outro lugar naquela noite, Schnilly está furioso por ter que cancelar o duelo com Horuto, e ele sabe que todos na escola logo saberão e começarão a zombar dele por estar com medo. Ele passou por muita coisa, até mesmo se aliando à igreja de Luciferro para garantir que seu pai fosse o próximo rei do reino. Mas então, Horuto e Shiva tiveram que vir e estragar seus planos. Mas na verdade, Haruto não dá a mínima para ele, e teria ficado bem em continuar fazendo o que estava fazendo se ele simplesmente não tivesse mexido com Iris. E o cérebro dele deve ter saído de férias para o feriado, porque ele decide que seria uma boa ideia enviar assassinos atrás de Haruto, depois que ele acabou de ser libertado de sua punição que recebeu por ameaçar machucar Haruto. Ele dá as ordens para os assassinos irem e eliminarem Haruto e os outros do grupo de pesquisa, mas no canto vemos uma das barreiras de câmera de Haruto gravando tudo. Os assassinos seguem para cumprir sua missão e se aproximam do prédio. Eles veem os alvos todos estirados, bêbados depois de uma celebração, e Haruto parece estar dormindo no sofá. Eles lançaram uma barreira de som ao redor de todo o prédio para garantir que ninguém consiga ouvir nenhuma de suas atividades esta noite. Eles também têm pelo menos 20 dos membros mais de elite de sua organização aqui, então o trabalho deve ser fácil o suficiente para ser realizado. Eles se movem para iniciar a operação, mas enquanto um corre a toda velocidade em direção ao prédio, ele bate de cara em uma barreira que havia sido montada ao redor do edifício. Eles investigam um pouco, é uma barreira que cerca o prédio inteiro, e eles não conseguem nem arranhar a coisa. Justo então, uma porta aparece de repente, e eu não sei você, mas essa situação cheira a armadilha. Os assassinos foram informados de que Shiva estaria protegendo Haruto, então o líder pediu que procedessem com cautela. Enquanto um deles abre a porta, ele é arrastado para dentro, onde só se pode presumir que foi imediatamente morto. O resto dos assassinos vê isso, e atira uma bola de fogo na porta na esperança de destruí-la, mas o fogo deles é simplesmente absorvido. Agora, atrás deles, dezenas de portas flutuantes aparecem, e todos são puxados um após o outro. O líder mantém a calma e se concentra em encontrar a pessoa por trás de todas as portas, e ao se fixar nela, ele atira uma bola de fogo no que ele acredita ser Shiva. Mas agora, há dezenas de Shivas saindo das portas, e ele está muito confuso, mas atira neles mesmo assim. Todos caem no chão, mas ele descobre que as pessoas que ele acabou de abater eram seus próprios colegas de equipe. Ele então ouve uma voz acima de sua cabeça e olha para cima para encontrar o verdadeiro Shiva sentado no ar. Ele tenta atacá-lo, mas é preso por uma das barreiras de Shiva e fica imóvel. Ele não consegue acreditar que Ishmael seria tão estúpido a ponto de enviar um grupo de assassinos atrás dele. Então ele tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. Todos os assassinos foram apreendidos. Então Shiva vai até a casa de Shiniel e joga os corpos deles no chão. Ele pergunta a Shiniel se ele sabe por que eles estão ali agora, mas ele tenta fingir ignorância e alegar que nunca conheceu nenhuma dessas pessoas em sua vida. No entanto, Shiva tem provas em vídeo concretas que provam que foi ele quem ordenou que os assassinos fossem matá-los, então ele não conseguirá se safar dessa. E sério, era necessário enviar assassinos atrás deles por causa de uma simples rixa. Ele claramente não aprendeu nada com a última punição que recebeu, então ele terá que receber uma forma de punição mais rigorosa. Schnilly não quer nem começar a imaginar que forma de crueldade Shiva infligiria a ele, então ele caminha até uma agulha que mantinha escondida em uma caixa de madeira, e Shiva ficou tão intrigado que simplesmente deixou acontecer. Schnilly injeta em si mesmo alguma forma de droga que aumenta o poder, fazendo com que sua força suba muito acima do que ele normalmente seria capaz, mas como efeito colateral, o transforma em um monstro grotesco. Ele soca Shiva através da parede e para o pátio. Acabou sendo muito mais horrível do que ele pensava. Então ele só quer matar essa coisa e ir para casa dormir. Mas ele então recebe uma ligação de Charlotte perguntando o que está acontecendo.
Já passou da hora de ela dormir, mas ela disse que teve a sensação de que Haruto ia lutar por justiça ou algo assim, então ela não conseguiu se conter. Coincidentemente, ele realmente está lutando contra um monstro enorme, e Charlotte pergunta se ele vai salvá-lo. Ele não estava planejando antes, mas agora que ela pediu para ele fazer, ele decide que pode muito bem tentar fazer Chenille voltar ao normal. Ele entra em batalha com o monstro e desvia, ataca até ser atingido e é arremessado contra uma parede. Essa forma monstruosa de Chenille é muito mais forte do que ele era antes, então Shiva tenta um soco aprimorado por barreira, mas não faz muito efeito e ele é pego pelos braços do monstro. Para se libertar, ele usa sua magia de barreira para cercar os braços dele e separá-los. Ele agora tem os braços contidos, então ele pensa que essa batalha deve ter acabado, mas ele não poderia estar mais enganado, porque o monstro então arranca os próprios braços, os regenera e continua lutando. Charlotte liga para Shiva e pergunta se ele notou algo estranho depois que o monstro se regenerou. Seu corpo encolheu e ficou mais pálido, levando-os a crer que se eles conseguirem cortar todas as partes super desenvolvidas, então Chenille poderá retornar à sua forma original. Agora que ele tem uma ideia clara do que fazer para salvar Chenille, ele começa a cantar e invoca suas obras de lâmina ilimitadas. O céu avermelha enquanto milhares de lâminas e um martelo de borracha, por algum motivo, descem do céu e fatiam Chenille. E depois que ele termina, com o martelo de borracha caindo em sua cabeça, Chenille foi perfeitamente restaurado à sua forma humana normal. Pra ser bem sincero, a ideia de fatiar um sujeito pra ele voltar ao normal parecia bem viajada, coisa de maluco, mas Shiva ficou aliviado que no fim das contas deu tudo certo. Charlotte liga pra agradecer pelo showzão, mas uma luz atrapalhou a visão e ela não conseguiu ver tudo, que pena. E Haruto nunca esteve tão feliz em ver a bendita luz da censura fazendo seu trabalho, graças a Deus. Charlotte vai dormir, deixando Shiva pra limpar a bagunça que é o Smiles peladão no pátio. Ele tenta chamar a atenção, mas a mente do Smiles voltou a ser de macaco, então ele não quer mais saber dele. Ele decide só recolher as provas e dar um jeito na mansão antes que alguém perceba e voltar a dormir. No dia seguinte, em algum lugar da capital real, Flea está levantando informações, interrogando um senhorzinho na base do grito no meio da rua. Isso, claro, não está levando a lugar nenhum, então eles recorrem a meios bem mais confiáveis e arrancam as respostas de uns malandros locais na base da porrada mesmo. Um dos malandros acabou sabendo de algo sobre a situação atual na capital real, e a equipe agora tem informações de que a rainha e o rei não estão se dando bem no momento. E além disso, tem havido uma certa insatisfação entre a aristocracia, ou seja, tudo o que Charlotte previu é verdade. E o apocalipse da capital real está batendo na porta. Eles planejam se infiltrar na capital e combater o tal Sindicato do Mal que está controlando tudo por trás dos panos, e Haruto está observando de sua cabana de toras. Esse Sindicato do Mal é aparentemente real, segundo a Tear, então ele vai ter que ficar de olho em tudo para garantir que a Charlotte não se machuque. Mas se isso significa que ele finalmente terá uma chance de relaxar, então ele está pronto para encarar o mundo, o que for preciso, só para ter um sossego. Fim. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais resumos de anime.